Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sábado, estamos chegando em mais um final de semana. Hoje também é dia de Santo Inácio de Antioquia. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de sábado para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que os direis. Pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje é o dia de Santo Inácio de Antioquia. Ele foi bispo e mártir de nossa igreja. Ele foi chamado de Teóforo, que quer dizer portador de Deus. Ele figura entre os cristãos do final do primeiro e início do segundo século. Ele foi discípulo de São João Evangelista e ele foi sagrado bispo pelo próprio São Pedro. Ele foi morto no Coliseu de Roma, devorado por leões. Ele nasceu provavelmente na Síria. Algumas fontes piedosas dizem que ele teria sido a criança que Jesus Cristo colocou no meio dos discípulos quando Jesus disse: se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Inácio representa a segunda geração dos apóstolos. Ele conheceu São Pedro, São Paulo e São João Evangelista e foi discípulo deste último. Ele foi sagrado bispo de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano, mencionada várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Foi lá que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Inácio governou a comunidade cristã de Antioquia por 40 anos. Ali, destacou-se pela santidade, pela mística profunda e pela grande liderança que exercia sobre os fiéis cristãos. Pelo fato de Inácio ser uma liderança de grande destaque naquele tempo, o imperador Trajano, grande perseguidor dos cristãos, resolveu prendê-lo no intuito de fazê-lo negar a fé e assim desencorajar o cristianismo que era crescente. Assim, no ano de 106, Inácio foi preso por um destacamento de 10 soldados romanos e forçado a negar sua fé em Cristo. Como ele preferiu a morte a negar Jesus, ele foi enviado para Roma para ser jogado aos leões no Coliseu Romano. Algemado e guardado por 10 soldados romanos, Inácio de Antioquia foi levado de navio. Os cristãos, sabendo a rota dos navios, anteciparam-se e esperaram por ele nos portos onde o navio deveria parar. Por isso, em todos os portos, multidões de fiéis esperavam para ver o bispo santo,
receber sua bênção e rezar por ele. Os soldados permitiam esse contato pensando que, com a morte do líder em Roma, o cristianismo fosse perder toda essa força. Durante a viagem, mesmo sendo duramente maltratado pelos soldados, Santo Inácio de Antioquia escreveu 7 cartas ou epístolas que são tidas como verdadeiras preciosidades do cristianismo primitivo. São elas: Carta a Policarpo de Esmirna. Policarpo, ele era um jovem bispo de Esmirna, com quem Inácio se encontrou nesta viagem no barco. Carta aos Efésios, aos Magnésios, aos Esmirniotas, aos Filadelfos e aos Trálios. E também, por último, carta aos Romanos. Essas cartas relatam a profunda espiritualidade de Inácio, baseada na Eucaristia e na união mística com Jesus Cristo. As cartas revelam também um coração apaixonado por Jesus, a ponto de entregar a sua vida por ele. Aos cristãos de Roma, ele pediu que não interviessem por sua libertação, porque ele queria ser jogado aos leões como testemunha de Jesus Cristo. Inácio chamava a Eucaristia de o remédio da imortalidade. Também a designou com o antídoto da morte. Sobre a libertação do mal, ele disse: Jesus na cruz fisgou o demônio como um peixe, com a isca do seu próprio corpo. Santo Inácio de Antioquia chegou a Roma no último dia dos jogos que aconteciam no Coliseu. Lá, ele foi jogado aos leões. Antes de morrer, testemunhou sua fé, dizendo a todos não ter medo da morte, porque Jesus Cristo tinha alcançado para ele a vida eterna. Aos romanos ele escreveu: deixai-me ser alimento das feras, pelas quais me será dado desfrutar a Deus. Eu sou o trigo de Deus. É preciso que ele seja triturado pelos dentes dos leões, a fim de ser considerado pão puro de Jesus Cristo. Assim, diante de um coliseu lotado de cruéis espectadores, Santo Inácio de Antioquia foi dilacerado e devorado pelos leões. Uma tradição diz que em seu coração encontraram escrito o nome de Jesus. Seus restos mortais foram levados para Antioquia e colocados num sepulcro às portas da cidade. Ali são venerados até hoje, numa cidade que atualmente se chama Antáquia, que fica na Turquia. Rezemos, no dia de Santo Inácio de Antioquia, a sua oração. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e Santo Inácio de Antioquia, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.